Aqui temos alguns dados marcantes e o início de nosso aprendizado com outras áreas do conhecimento. Entendo que, como oriundos da computação, temos essas dificuldades. Desculpe os ouvintes que, como eu, são desenvolvedores, mas somos narcísicos em nossa profissão. Em geral, ganhamos bem e, por isso, pela cultura do ter, acreditamos que somos os melhores. Isso não reflete o pensamento da maioria, obviamente, nem da totalidade, mas temos que admitir que grande parte de nossos profissionais de informática pensam dessa maneira. Mas, para sermos sábios, temos que ser humildes. A área de negócio, de forma bem parecida, tem ou tinha um problema semelhante ao nosso. Muitas empresas são abertas e eram abertas. E, como o slide demonstra, 71% das empresas fecham suas portas em no máximo 3 anos de vida. Iremos comentar isso com mais profundidade adiante. Veja que do nosso lado, software, a despeito de seguirmos rigorosamente os requisitos, o usuário assinar, a área de contrato aprovar, os artefatos serem entregues no prazo, temos 60% de desperdício. Não estamos aqui falando de softwares que fracassaram, e sim de softwares que são entregues com sucesso, mas que de fato jogam fora mais de 50%. Em outras palavras, 50% do tempo gasto, 50% do custo ou investimento foram para o ralo. Mesmo, e aqui repito propositalmente, aplicando as mais modernas técnicas de engenharia de software com as melhores ferramentas. Se colocarmos um registro de funcionalidade no software, de forma que, após sua implantação, podemos inferir mais tarde se parte dos softwares são usados ou não, estamos vendo fatos que comprovam, então veremos que existem fatos que comprovam que 40% do software nunca é usado. Embora os requisitos tenham sido validados e assinados e verificados pela área de teste da empresa de qualidade. E naturalmente tenham sido levantados pelo usuário, ou seja, aquela tela ou aquele botão jamais serão usados. E não podemos mais, a esta altura, usar a justificativa que o usuário pediu e assinou. Não podemos mais ficar na posição de nos defender. Um compromisso honesto tem que pensar na corporação. Portanto, se a regra é tanto desperdício, precisamos entender suas causas e não nos defender delas, pois a empresa investiu tempo, dinheiro e capital intelectual em sua construção. E aqui surge a nossa convergência com a área de negócio. A pergunta era, por que tantas empresas falem? Mas isso não interessa a ninguém. A princípio. Por uma questão darwiniana, a resposta não veio diretamente dessa pergunta, né? O pessoal que tem condição financeira, ou os investidores, aí sim, fizeram a seguinte pergunta: pô, peraí, coloca ou não meu dinheiro de investimento na sua empresa ou ideia? Invisto ou não na criação ou split de minha empresa com outras? Ou seja, as grandes corporações ou investidores que têm muito dinheiro precisavam de alguma técnica, algo diferenciado. Aí sim teve um movimento do mercado, né? De cima para baixo. Aí sempre tem. Antigamente era sinônimo de sucesso apresentar um business plan denso de 500 páginas. Eu mesmo fui da primeira turma de empreendedorismo do Brasil na PUC-Rio. E construí uma planilha eletrônica que foi usada pelos próximos semestres por outras turmas. E eu lembro que um bom business plan era de 200 a 300 páginas. Jamais você conseguiria um investimento em sua empresa se não mostrasse detalhadamente como ela iria funcionar. Quanto maior o business plan, maior a sua chance de sucesso. Opa! Essa tese se mostrou falsa. O tempo mostrou que não existe ligação entre esses elementos. Você pode fazer um business plan sensacional de 2.000 páginas e a tua empresa falir tão rápido quanto um meteoro.
Para nós, isso implica que não importa o tamanho do seu levantamento inicial, ele não é garantia de sucesso na construção do seu software. E mais, quanto mais você documentar e detalhar, mais a chance de você se perder nesse processo. Sendo assim, qual foi a saída da área de negócio que nós, engenheiros ou desenvolvedores de software, precisamos nos alinhar? Precisamos aceitar o excelente e incrível trabalho que foi realizado do lado de lá, ou seja, na área de negócio. Temos que aproveitar esse trabalho. Chegamos finalmente ao conceito que estamos apresentando nesses slides: Software Model Generation. O conceito de SMG, ou Software Model Generation, é oriundo do impressionante trabalho liderado pelo suíço Alexander Osterwalder, em seu livro cujo nome é Business Model Generation. Desde já recomendamos a leitura deste livro e testificamos que nosso conceito de SMG deriva do conceito de BMG. Veja que o objetivo do SMG seria explicitar as principais características e funcionalidades do software antes dele ser construído ou até mesmo aprovado para a construção. Precisamos encontrar as principais variáveis que o definem, para não ficarmos à mercê do efeito borboleta. Vejam que, idealmente, devemos iniciar o processo de construção quando estivermos na área de clareza. Dá uma olhada no slide. Bem no início, ainda estamos na área de indeterminação e precisamos compreender melhor o que vamos construir. Uma decisão errada neste início pode afetar todo o software que será construído. O sucesso de um pré-projeto é conseguir chegar na área de clareza para que o software, se aprovado, seja construído com sucesso. E não devemos iniciar sua construção antes de chegarmos na área de clareza. Por outro lado, o pré-projeto tem que ser feito rapidamente e não podemos gastar muito recurso com isso. E não podemos também preencher as lacunas com nossos conhecimentos condicionados, sejam técnicos, sejam da área de negócio. É por isso que, com o processo descrito aqui, passa a ser fundamental para o desenvolvimento de qualquer novo software. Mas os métodos ágeis não entenderam este ponto e não abordam esse problema? Não ficou claro que os processos determinísticos devem abrir espaço para o empirismo no desenvolvimento de software? Essa é uma questão delicada e não há espaço suficiente em nossa apresentação para uma refutação completa e total deste posicionamento. Aqui, apresso-me somente em dizer que a granularidade dos métodos ágeis é outra. Da mesma forma que na física as equações da relatividade de Einstein não se aplicam à física quântica das pequenas partículas, nem as equações da física quântica se aplicam à relatividade, os métodos ágeis não conseguem suprir as lacunas de muitos pontos na construção de um software, principalmente nesse início de planejamento ou pré-projeto. E sendo assim, cada um deve ser usado onde funciona. Precisamos então aplicar um conjunto de técnicas na parte de incerteza, para podermos aí sim, após a sua aprovação, iniciar o processo de desenvolvimento. Mas para isso precisamos passar pela parte de tangibilidade, ou seja, precisamos, através de simulações e protótipos, na forma que aqui será descrito, tangibilizar ao máximo o software que será construído. Mas por que investir tanto no pré-projeto? Bem, entendemos que tempo, dinheiro e investimento de capital humano são recursos preciosos para a organização. Se assim não for, qualquer processo irá funcionar. Nas apresentações que fiz deste assunto até agora, a audiência foi quase unânime em dizer que já praticava o SMG. Isso porque algumas empresas possuem recursos quase infinitos, e sendo assim, seu processo mais cedo ou mais tarde irá convergir. No entanto, o tempo e o investimento utilizado foram muito acima do necessário. E aqui estamos lutando pela otimização dos recursos. Além disso, o processo geralmente é totalmente proprietário. No entanto, mesmo para essas empresas ou equipes que possuem recursos maiores de tempo e dinheiro para convergir depois de muitos erros e caminhos incorretos, existe um motivo muito importante para adotar o SMG, que seria padronizar uma linguagem de comunicação de apresentação de pré-projeto. Da mesma forma que o ML padronizou vários entendimentos de interpretação de modelo.
Ou seja, acreditamos que com o tempo o SMG será usado para entendermos de forma imediata o novo software, um software existente. Atualmente, cada empresa que visito apresenta sua visão de pré-projeto. A maioria com uma densidade considerável de documentação e a maioria com itens a mais, outras com itens a menos. O SMG permitirá normatizarmos essa apresentação e garantirá uma comunicação entre nós, engenheiros e desenvolvedores de software, bem como outras audiências, como será demonstrado. Sendo assim, um pré-projeto de sucesso é aquele que consegue tangibilizar ao máximo o que será construído no menor tempo e através de uma linguagem universal, de forma que possamos inferir da melhor forma possível aquilo que será construído antes da sua construção. Então lembre-se que da mesma forma que 300 páginas de Business Plan representam uma documentação morta que não nos dá garantia do sucesso de uma nova empresa, uma documentação de pré-projeto densa pode levar ao mesmo resultado. Precisamos atacar os pontos principais e é isso que faremos nos próximos slides. Outro ponto não menos fundamental é a nossa capacidade de mostrar um software, seja de qual tamanho for, em poucos minutos, digamos 10 minutos. Demonstrar não somente entre nós desenvolvedores, mas também para o presidente da empresa, por exemplo. Vários processos, incluindo o RUP, definem uma visão executiva, mas eles são insuficientes, proprietários e... enfim. Esse problema foi altamente trabalhado pela área de negócio. A pergunta a ser respondida foi: como vender seu negócio para um investidor que só tem 10 minutos para te ouvir? Como você vai explicar toda a sua empresa em 10 minutos? Isso era impensável alguns anos atrás, mas hoje é uma realidade mundial. Em negócio, você precisa sintetizar ao máximo sua empresa, mas sem perder o que é essencial. Aqui está a mágica, mas veremos aqui que não é mágica, e vamos aproveitar este trabalho de nossos colegas de outras áreas do conhecimento humano para nos beneficiar. Mas antes, seguindo a cultura oriental, vamos dar uma última chance para entender do que realmente estamos falando aqui. Nessa cultura oriental, o final do filme aparece no início. O final da novela aconteceria no primeiro capítulo. A novela inteira seria para demonstrar o porquê teve aquele final. Vamos novamente pegar carona na área de negócio para demonstrar sem possibilidade de dúvida do que estamos falando. Na área de negócio poderíamos articular a seguinte pergunta: como está estruturado ou como podemos apresentar de forma rápida e objetiva o modelo de negócio do Facebook ou do Skype? Pare por um instante para pensar. Como você descreveria de forma sucinta e objetiva este modelo de negócio? No passado, seriam necessárias páginas e páginas para fazê-lo, gráficos, slides e um bom apresentador. E mesmo assim, não existia uma visão universal que nos permitisse entender de uma forma mais imediata o modelo proposto. Muito menos em alguns minutos de apresentação.